Eu tô aqui tentando ainda ver se o YouTube tá funcionando, mas vamos lá. Tá funcionando perfeitamente. Já verifiquei aqui, Ah, fique então em pronto. paz. Eu Pode tocar o confio. barco daí. Bora Tá tocar. funcionando perfeitamente. Então, joia. Bora Então, lá. vamos lá. Nosso assunto de hoje, todo mundo já sabe, né? Como é que a gente vai fazer para planejar o nosso ano de 2023? Hoje, dia 22 de janeiro, domingo, e a gente vai bater um papo aqui, né, Érica? Bem tranquilo, e trazer algumas perguntas, alguns questionamentos úteis para vocês refletirem, né? Peguem papel e caneta, é bem legal, que vocês vão anotando, né, tudo que a gente for falando aqui. E aí depois, lá no final, aqui, quando a gente chegar no final da live, vocês vão poder dar uma revisada nesse mini planejamento que vocês vão começar fazendo aqui junto com a gente, tá bom? Isso aí. Então, diga, Érica, fala. Isso aí. Vamos fazer um mini planejamento. Bora lá. Se apresente, Se você por gentileza. Calma, calma. Se você gosta desse conteúdo aqui, já aperta aqui na setinha e chama alguém para participar aqui junto com você, para poder se planejar também, tá bom? Vamos lá. Esse Vamos nos aviãozinho, apresentar, né? Como você falou. Fala você esse primeiro. aviãozinho aqui do lado. Bora lá, que eu também vou fazer isso agora. Bora lá chamar. Cinco Chamar, né, pessoas. galera? Só isso, bora lá. Vou fazer isso agora. Eu vou chamar 5 pessoas para participar aqui da nossa live para gente aprender um pouquinho sobre organização. Organização é tudo, gente. E a Mila é expert em organização. Bora lá. Pronto, já mandei aqui para 5 pessoas. Eu já mandei também. Bora lá. Então, vou me apresentar então primeiro, tá, Érica? Ok. Eu, eu sou Mila Ivre, tá? Eu sou realmente especialista em organização. Na verdade, assim, desde criança mesmo, pequenininha, meus pais são testemunhas, minhas irmãs também são testemunhas, que eu sempre tive minhas coisas muito organizadas, sempre. E quando eu falo coisas, por exemplo, simples, como meu armário, como meus brinquedos, minhas coisas. E eu amplio isso hoje, já há algum tempo, na verdade, para a questão da organização da minha própria vida, né? Então, como um todo. Só para vocês terem uma ideia, em 2021 eu fiz um planejamento, em 2021 eu fiz um planejamento para daqui a 20 anos. Eu tenho um planner para 20 anos, até 2041. Então, além disso, eu tenho planilha de controle orçamentário, né, questão financeira. Tem a questão da organização residencial, que eu me especializei, né? Fiz 3 formações em organização residencial profissional. Então, eu trabalho hoje com essas coisas, tá? Dando consultoria, ajudando as pessoas a se organizarem a sua casa, organizarem a sua vida, fazerem a gestão da sua própria vida. E, obviamente, tudo isso passa pelo planejamento, que é o que a gente vai falar aqui um pouco hoje, certo? Então, eu gosto demais dessa área, tá? E eu me realizo fazendo isso. E hoje, inclusive, para a Érica não, mas para mim é a primeira live, é a primeira vez que eu entro em contato com mais pessoas, muitas pessoas ao mesmo tempo, porque normalmente eu trabalho no 1 a 1, né? Eu converso com as pessoas, eu ajudo as pessoas, mas de uma forma muito individual. Então, hoje aqui é um momento é um marco, na verdade, na minha história, né? Porque eu estou começando as minhas lives e eu espero continuar, manter isso, né, na minha vida, uma constância mesmo, fazer disso algo constante. Primeiro porque quando a gente ensina, a gente aprende mais. Segundo, porque eu vou poder ajudar mais pessoas,
Claro que de uma forma um pouco mais superficial, né? Não vou poder entrar tanto na vida da pessoa, entender a situação, direcionar, mas eu posso ajudar as pessoas também da mesma maneira, tá? Então é isso. Fala aí, Érica. Show! Vai ajudar sim, com certeza. Então, eu me chamo Érica Algi, eu fazia faculdade de medicina veterinária, eu tranquei a faculdade porque teve aí a pandemia, né? E aí, nesse meio tempo aí que teve a pandemia, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano. E eu já sou apaixonada pela mente humana já há muito tempo. Eu adoro o cérebro, eu amo, é a parte do meu corpo que eu mais amo, é meu cérebro. Então, eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e de verdade é uma coisa que eu amo fazer, é ajudar as pessoas com relação ao desenvolvimento humano, a desbloquear nas áreas da vida, a transbordar na vida de outras pessoas. Então, hoje o que eu faço é isso, é ajudar outras pessoas a se descobrir, a transbordar na vida de outras pessoas. Então, assim, eu tranquei a faculdade de medicina veterinária, talvez eu volte, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Eu pretendo voltar, mas eu ainda não sei. Mas hoje o meu foco é em desenvolvimento humano, PNL, em trabalhar a mentalidade. Amo o que o cérebro pode fazer, o poder da mentalização. Então hoje eu me sinto realizada falando sobre isso. Eu passo horas, chega a arrepia quando eu falo sobre mentalidade. Eu falo aqui em casa o tempo todo, vocês não têm noção do poder da mentalidade, do poder do pensamento, de pensar certo, pensar positivo. Então, de verdade, isso me agarrou de uma forma e é isso que eu quero fazer pro resto da vida, tenho certeza absoluta disso. De fato, tudo começa aqui, né? As grandes ideias, as grandes inovações, na verdade, por exemplo, se a gente tem luz artificial, se a gente tem, sei lá, encanamento de água, tudo que foi criado começou com uma ideia. E você falando de luz, olha, o poder da mentalização. Você falando de luz, eu pensei, vou falar de Thomas Edison. Não, mas não tem a ver organização, plano, né? O assunto eu nem sabia. Isso! Para você ver o poder da mentalidade, o poder do pensamento como é. Eu pensei, vou falar de Thomas Edison. Por quê? O que acontece com Thomas Edison? Lá em mil alguma coisa, ele, que agora passou da memória aqui, agora se foi 1800 alguma coisa, passou mesmo. Enfim, o importante é saber que ele tentou 9.999 vezes fazer a lâmpada. Ele tentava e não conseguia, tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. E com isso as pessoas falavam para ele, cara, para com isso. Isso é relatos, tá? Eu li na história sobre isso. As pessoas falavam para ele, para, você não tá vendo que você não tá conseguindo? E aí ele falava, eu só sei, 8.000 vezes de não fazer a lâmpada, mas ele insistiu em fazer a lâmpada. Ele insistiu. Ele teve a ideia, ele mentalizou a ideia, ele visualizou, ele sabia que ele ia conseguir, ele insistiu, ele persistiu, entende? E um belo dia, eureka, a lâmpada, é o que nos nomeia hoje, a lâmpada, 9.999 vezes. Não foi um fracasso, porque ele persistiu, ele continuou, entende? Então, assim, eu não ia nem falar nisso, mas você falou na lâmpada, eu tive que falar. Segue lá. Bom, vamos lá. 2023, de fato, já começou, certo? Mas e aí, você começou para 2023? Essa é forte. Para e pensa. O que mudou com você na virada do ano? O que mudou? Você continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com as mesmas ações do ano passado? Então, assim, 2023 começou para você. Você começou para 2023? Pois é. A gente então, assim, aí, né? Na verdade, o que acontece? Se você, se tá tudo bem, se tá tudo maravilhoso, se você quer a sua vida do jeitinho que ela está, você nem precisa estar aqui, tá? Porque a gente está se planejando para quê? Para algo novo,
Se você já faz as mesmas coisas do ano passado e quer continuar fazendo, para que você vai planejar algo diferente? Você está entendendo? Então, essa live aqui, a gente só faz sentido para você que tem alguma coisa na sua vida que não está boa, que você não está satisfeito, ou, assim, entenda, somos gratos por tudo, tá? Devemos ser gratos por tudo. Nossa vida, ela é perfeita nesse sentido, temos que ser gratos. Porque até o que está ruim, a gente tem o que aprender, tá certo? Mas, assim, muitas vezes, nós estamos acomodados. A gente tem sonhos, a gente tem desejos, mas a gente não sai do lugar. Não sai por quê? Aí é um infinito, tá? Aí tem assunto para dias. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se você tem algum sonho, se você tem alguma ideia, né? Vamos pegar o Thomas Edison aí de novo. Se você quer algo diferente, foca naquilo e não desiste. Agora, como é que a gente faz para chegar naquilo? Aí entra o planejamento, certo? Que é o que a gente está falando aqui, que é o tema da nossa live. Aí é que entra o planejamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: o que eu quero? O que eu quero mudar? O que eu quero ser diferente? Agora, assim, isso é uma pergunta muito ampla também, né? Isso é muito amplo. Quando você pulou as ondinhas lá no Réveillon, você só pensou assim: Feliz Ano Novo! Você desejou Feliz Ano Novo para todo mundo desejou Feliz Ano Novo para você. Então, o que você estava dizendo ali? Qual é o seu foco? Feliz. Vamos lá, ano feliz. Não é isso? Agora, o que é feliz para você? Como é que você vai destrinchar isso? Isso é difícil, às vezes, quando você não sabe a sua identidade, quando você não sabe o seu propósito, quando você não sabe o que você quer da vida, né? Onde você quer chegar. Mas o que é feliz para você? Pega um papel e uma caneta, como eu falei no início da live. Pega um papel e caneta. Fecha os olhos, assim, pensa rapidamente aí, respira. Acalma a mente, pensa assim: o que é feliz para mim? O que me faz feliz? O que é bom para mim? O que eu quero mudar? O que eu quero ser diferente? Quais pessoas eu quero me conectar? Onde eu quero estar? Onde eu quero morar? Tudo isso é sua vida. Reflete, né? Em 2021, que foi quando eu fiz o meu planejamento de 20 anos, né, que eu contei, eu fiz exatamente isso. Eu parei, respirei, pedi muito a Deus para abrir a minha mente e me mostrar o que precisava mudar. Porque algo me incomodava, algo dentro de mim não estava certo. Então, e eram muitas coisas, eram muitas áreas da minha vida, não era uma. Né? Geralmente é um conjunto, porque tudo influencia, né? Cada área influencia na outra. E depois de muita análise, vamos dizer assim, eu mesma aqui analisando mentalmente, né, a mim mesma, muita oração, muita reflexão, né? Eu cheguei a uma conclusão. Foram várias, tá? Eu vou falar de uma, que é o que tem a ver um pouco com o tema aqui e com o que eu faço também atualmente. Eu cheguei à conclusão de que essa questão da organização para mim era algo, assim, me deixava feliz. Né? Me deixava feliz. E eu falei: poxa, eu vou investir nisso. E aí eu me planejei para 2022. E eu cumpri aquele meu planejamento. Porque não adianta também você planejar e você não cumprir. Então, existe um passo a passo, tá? O planejamento, ele vem ali, não é exatamente no início, né? Primeiro você tem que identificar, como eu falei aqui, se entender, identificar, né, quais são as suas questões que você quer. Depois você planeja para colocar aquilo como um alvo. E aí, nesse planejamento, vai ter o desdobramento daquele alvo. Tá certo? Sim. Quer complementar alguma coisa, Érica? Eu tô falando demais? Não, pode falar, fica à vontade. Tá bom. Então, assim,
Para mim, por exemplo, eu estava falando então que eu gosto de organização. O que eu fiz? Eu justamente me especializei nessa área, nesse ano todo de 2022, todo. Me especializei e hoje eu trabalho com isso. Ontem mesmo eu estava fazendo uma organização residencial, aí presencial, tá? Porque tem a questão online, tem a consultoria online, tem o projeto, né, de organização residencial, que eu vou lá pessoalmente, faço a organização na casa da pessoa. Cara, é impressionante como eu volto renovada. Renovada. É algo que é prazeroso para mim. Imagino. Para mim. Né? O que é prazeroso para você? Aí voltamos à pergunta. O que te deixa feliz? Anota. Anota. Porque às vezes você anota uma coisa, mas existe algo por trás daquilo que você anotou. Aí você vai desmembrando. Porque nem sempre é de primeira, não. Você não vai identificar necessariamente de primeira, tá? Isso. Muitas vezes você precisa de ajuda profissional para isso também, né? Mas você pode, sim. Faz um esforço aí e já acha alguma coisa. Anota. Tá bom? Pronto. Aí, depois que você entender, isso aqui tá muito bom. Por exemplo, minha área profissional eu amo. Eu sou design de interiores. Eu amo fazer isso, gente. Eu já faço isso há alguns anos. Por exemplo, tô dando exemplo, tá? Não sou eu, não. Mas eu sou design de interiores, eu amo fazer isso. Eu tenho o maior prazer em fazer isso. Eu fico feliz. Ótimo. Beleza. Qual o seu resultado com essa profissão? Com o que você faz? Meu resultado é X. Esse é o resultado que você quer ter? Não, eu quero fazer isso depois, eu quero crescer ali, eu quero alcançar tantas pessoas, seguidores no Instagram, sei lá. Botam, né? Tem umas ideias aí que as pessoas têm, que às vezes não é a mesma minha e sua. Mas aí a pessoa vai dizer, não, eu sou muito feliz com a minha profissão, mas eu quero algo mais, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero alcançar aquilo outro, né? Então, aí é que entra o seu alvo. Se você não tem, por exemplo, você tem, sei lá, 10 mil seguidores no Instagram, mas você quer ter 100 mil. Você é designer de interiores, ama o que faz, tem 10 mil seguidores, mas quer ter 100 mil. Esse é o seu alvo, certo? Anote esse alvo agora. Se esse é o seu alvo, anote. Pronto. Aí, depois que você anotar o seu alvo que você anotar esse alvo, você vai anotar outras coisas também. Claro, você não tem só isso na sua vida, né? Que você quer alcançar. Mas, anote como você vai alcançar esse alvo. Sim. Ó, tem uma pessoa que falou assim, parece que essa live é um recado para mim nesse momento. Com certeza, você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Ó, aproveitando que você leu um comentário, teve uma outra pessoa que comentou aqui também. Os pensamentos mudaram bastante, muito mesmo. Mas confesso que a mudança, em sua maioria, permanece no campo teórico e quero focar na ação da teoria, a prática. Isso requer muita força de vontade e humildade. Olha só, deixa eu falar para você. O nome da pessoa são números, né? A2038. É a mesma que falou, parece que essa live é um recado para mim nesse momento. Olha. Del! Eu conheço, é meu primo. Bem-vindo, Del. Eu, mana, Del. Olha, então, deixa eu te Fala falar aí uma pra coisa. ele. Deixa eu te falar uma coisa, experiência própria. Se você for esperar tirar força de uma vontade que você não tem, primeiro você vai ter que ter vontade. A força já é outra coisa. Se você for esperar tirar força de uma vontade que você não tem, não vai rolar. Então você tem que ordenar o seu cérebro. Para isso, tá aqui de primeira mão esse livro, Mindset, Mudança de Mentalidade. Tem ele no YouTube, tem ele em PDF, gratuito. Dá uma olhada nele, pega ele no YouTube, dá uma olhada nesse livro, ouve esse livro. Mudança de mentalidade, tem que mudar a mentalidade. Não espere força de onde você não tem. Se você não tem vontade, como é que você vai ter força? Tudo está no seu cérebro, tudo está no seu pensamento.
Você tem que mudar, mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou sim. Então, eu comecei a acordar 5 horas da manhã. Depois eu passei a acordar 4 horas da manhã. Meu marido até hoje não entende. Tipo, eu vou dormir quase 10, aí ele chega 3 horas do trabalho, 3 da madrugada, eu acordo, recepciono ele, aí volto para dormir. Quando dá umas 3 horas, umas 4h40 mais ou menos, às vezes é 4h20, 4h40, eu desperto, vou fazer o que eu tenho que fazer. A Mila sabe do que eu tô falando. A gente tem essa rotina de acordar cedo porque a gente quer usufruir do máximo do tempo, entende? O nosso tempo acaba ficando escasso, acaba ficando curto para tanta coisa que a gente tem que fazer. Então, eu é que tenho que dizer, eu posso, eu faço. Se eu ficar esperando uma força de uma vontade que às vezes eu não tenho, é complicado, entende? Então, primeiro você tem que ter uma mudança de mentalidade. Como é que você muda a mentalidade? Lendo, estudando, assistindo uma live dessa, por exemplo. Já é um começo, né? Oi? Já é um começo. Isso. Já é um começo. Na verdade, você está aqui, você demonstra que quer mudar, que quer algo a mais, que quer algo diferente. Na verdade, tudo começa com uma decisão, certo? Ela está falando muito de mentalidade. Mas para você mudar, você primeiro precisa decidir mudar. Né? É verdade. Às vezes realmente tem o desânimo, tem a questão fisiológica que muitas vezes não favorece a gente, porque assim, é um automático, a gente já vive ali no automático. Para você sair dessa inércia é uma coisa tão difícil. E assim, então você querendo mudar, saiba de uma coisa, vai ser difícil. Mas você tem que decidir todos os dias. Todos os dias você decide por isso. E o planejamento, voltando para o nosso assunto, emendando tudo, entra também um pouco nisso. Porque o que acontece? Você vai fazer o seguinte. Então, eu pedi o quê? Para você pegar papel e caneta, né? Anota aí. Então, vamos lá. O que acontece? Lembra que eu falei dos alvos? O que você quer? Primeiro, o que você quer? Então, você decidiu mudar. Então, vamos começar. Vamos planejar, certo? Você tem várias áreas da sua vida que você vai pensar em alvos aí para você. Você tem a área espiritual, você tem a área relacional, então amizades, né? Família, se você tem marido, se você tem esposa, cônjuge, filhos, se você tem filhos, a área intelectual, né? O que você quer aprender, qual é a nova habilidade que você quer adquirir. Tem a área financeira, né? E tem a área de saúde, físico, né? Nosso físico, nosso corpo, cuidar do nosso corpo, nossa saúde. Tem a área de serviço e social. Às vezes uma se embanana um pouco com a outra, mas para e pensa. Depois você vê essa live de novo, tá? E anota direitinho. E aí você vai tentando buscar ali, ó, o que você quer para cada uma dessas áreas. Como é que você se vê daqui a alguns anos, tá? O legal do alvo é que ele não precisa ser só para 2023. Lembra que eu falei? Eu tenho alvo para daqui a 20 anos. Para o resto da vida, exatamente. Eu coloquei 20. Podia ter para mais, mas eu coloquei para 20. Isso. O que acontece? Quando você tem alvos, você quer algo muito grandioso, saiba, você não pode colocar isso para a semana que vem, ou para o mês que vem, ou até para o ano que vem, a depender do alvo, você tem que colocar um pouco mais distante. Só que quando você coloca esse alvo lá na frente, você vai ter que ir destrinchando ele em pedaços menores. Então, assim, eu vou falar uma coisa assim, que todo mundo gosta de falar na internet. Meio que tá até um clichê, assim. Eu quero ganhar R$1 milhão. Se você acha que ganhar R$1 milhão, pois é, você quer, beleza. Mas se você quer aquilo, você sabe que na semana que vem você não vai ganhar R$1 milhão, certo? Não vai. É fato. Então, o que acontece? Então, você tem que colocar um alvo mais distante, que você considera difícil de alcançar, né? Depois, você vai colocar esse alvo assim, por exemplo, eu quero ganhar R$1 milhão em 5 anos. Aí é mais fácil, né? Em 5 anos. Mas vamos lá. O que eu tenho que fazer para chegar daqui a 5 anos tendo R$1 milhão? Aí você tem que parar e pensar. Peraí.
Se eu continuar como empregado da minha, onde eu estou lá trabalhando, lá com carteira assinada, né? CLT e tal, bonitinho. Eu vou conseguir chegar a R$ 1 milhão? Aí pode ser que sim. Vai que você ganha lá 20 mil por mês, junta 10, investe em ações, pá, faz o cálculo, vai que cola, né? Vai que dá. Não sei. Não fiz esse cálculo, não. Estou aqui, né? Trazendo por alto assim, digital. As circunstâncias. Então, se você está numa vida hoje, que você trabalha, é empregado de uma empresa, ganha, sei lá, um salário mínimo, certamente você não vai chegar nesse alvo, beleza? Então, o alvo e a tarefa tem que estar condizente. Vou dar um exemplo. Na verdade, eu entrei para ser modelo comercial, relativamente recente, agora no meio de 2022, e falei assim, isso vai ser uma renda extra para mim. Aí eu investi dinheiro, investi tempo, fiz cursos, blá, 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 e não me deu retorno até o final do ano. E eu vi que pelas pessoas que eu conectava e pelos cursos que eu fazia, o processo ele é lento demais, ele demora anos, às vezes, para você deslanchar, e às vezes nem acontece. Então, o que aconteceu comigo? Eu virei para a carreira de modelo e falei assim, querida, a gente não está se entendendo, você não está me dando essa renda extra. Então, eu disse tchau para ela. Eu disse tchau. Por quê? Porque meu objetivo com o modelo é me divertir, sim, era maravilhoso. Tirar fotos e tal, era lindo. Fiz propaganda, cheguei a fazer uma propaganda. Mas, assim, não estava me dando o retorno que eu estava esperando. Então, esse alvo de renda extra de X por mês que eu estabeleci, não é modelo que está me dando. Sabe? Então, você tem que parar e pensar assim, mas eu não sei fazer nada. Você pode estar pensando assim, mas eu não sei fazer nada, mas como é que eu vou chegar nesse alvo X, por exemplo, do dinheiro, né? Vamos supor. Mas eu não sei fazer nada daquilo que eu já sei fazer hoje. Nada além disso, eu não sei. Como não? Sabe sim. Primeiro, sabe sim. Você só precisa descobrir. E mesmo que você não saiba, como eu descobri o meu, né? De organização. Lá dentro eu sabia, mas eu não sabia, assim, ainda não estava claro na minha mente. E aí eu descobri. Mas, você precisa ter isso. Se você... eu estava falando o seguinte. Se você não sabe, se você fala assim, eu não tenho nada para fazer, pronto. Existe sim algo que você pode fazer. Só que você ainda não descobriu o que é. E você ainda não estudou o suficiente. Exatamente. Para poder exercer fazer determinada habilidade, ou ter determinada habilidade, ou fazer determinada coisa. Beleza? Não é isso, Érica? Concorda aí comigo? Concordo. Nunca pensei em escrever livro, já fiz 3 e-books, estou finalizando meu livro e, já vendo 2 e-books, um está em processo ainda de finalização, vou colocar ainda na plataforma e eu nunca pensei em fazer isso em minha vida. Entendeu? Não, e você tem o planner, né? Que justamente foi Exatamente. o planner. Olha só a história. A gente se conheceu num grupo. Isso aqui é interessante contar. A gente se conheceu num grupo de alunos mentorados, na verdade, de Pablo Marçal, que nós somos mentoradas dele. Isso. E a gente está nesse grupo, né, com várias pessoas. E aí a Érica pegou e mandou o planner dela. Ela tem um planner, gente. Para quem não sabe, Érica tem um planner. E ela criou justamente para a gente o quê? Se planejar para esse ano. O que eu fiz? Eu vi aquele planner e falei, Érica, menina do céu, vamos nos reunir, vamos falar para as pessoas sobre planejamento. Olha que ideia sensacional. E foi aí que começou. E foi aí que a gente planejou essa live. E é por isso que a gente está aqui hoje. Não é verdade, Érica? Pois é, Érica. E o bom do planner? E o bom do planner é que não tem data. Só tem meses. Os meses e os dias. A data é você que coloca. Entende? Então tem como você se organizar até com relação a isso. A data que você quer colocar lá. Mas assim, você estava falando sobre
foi sobre organização, sobre... Enfim, olha só. Ah, Eu nunca pensei nem em fazer live. Eu hum, só colocava foto no Instagram, só colocava foto no Facebook, ponto final. Nunca angariei seguidor, nunca pensei em nada disso. E aí, no ano de 2019, no finalzinho de 2019, o meu primo me apresentou o Pablo Marçal, que é o nosso mentor, o meu e da Mila. E aí vai. Eu fiz o Piorando o ano passado, que é uma mentoria, tô agora de novo. E assim, nunca passou na minha vida, nunca passou na minha cabeça fazer nada do que eu tô fazendo. E de verdade, você só vai alcançar novos níveis, você só vai alcançar o exponencial, você só vai chegar em outro lugar se você mudar o rumo, se você mudar a rota, se você mudar a mentalidade, se você uhum, estiver com outras pessoas. Foi o que eu falei para o meu esposo hoje. Por sinal, eu falei para ele isso hoje. Você fazendo as mesmas coisas o tempo todo, não tem como você alcançar objetivos diferentes. Não tem como você alcançar outras coisas. Não tem como, é impossível. Você fazendo as mesmas coisas o tempo todo, alcançar outras coisas, não vai, não dá. Então, se pretende fazer algo diferente, se pretende chegar em algum lugar diferente, tem que fazer novas coisas. Tem que com ter novas certeza. rotas. Entende? E Uhum. assim, eu tô muito feliz. E eu sei que muita coisa boa vem por aí ainda. Amém. Muita coisa mesmo. Com certeza, é aquela coisa. Primeiro você tem que querer, né, decidir a que você realmente vai em busca daquilo. Você vai colocar esses alvos, como eu falei, pega o papel e a caneta, não deixa para depois, pega agora. Se você não pegou, pega agora. Vamos lá, coloca aí o que que você quer, o que que você quer, certo? O que que te deixa feliz, para você ter um feliz ano novo. Vamos lá, anota o que você quer. Nessas áreas que eu já falei para vocês, tá? Em todas as áreas da sua vida. Ver o que que não tá legal, o que que você quer melhorar, ou até tá bom, mas quer, né, ir além. Beleza, anotou. Agora, o que que você tem que fazer? Você vai ter que colocar tarefas. Essas tarefas, elas têm que ser diárias, semanais e mensais, certo? Então, por exemplo, eu não posso colocar uma tarefa se eu quiser chegar no final do ano com, sei lá, 6 livros, escrever 6 livros, imagina. Se eu quiser escrever 6 livros nesse ano, eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar que a cada 2 meses eu vou escrever um. É assim? Agora, dentro de cada mês, como é que eu vou fazer? Dentro de cada mês eu tenho semanas, né? Vamos lá que eu tenho 8 semanas aí em 2 meses. 4 mais 4, 8. Quantas páginas eu vou ter que escrever por semana? Destrinchou? Beleza. O que, quantas páginas eu tenho que escrever por dia para poder alcançar o meu alvo lá de 6 livros por ano? Diga, Erika. Ou, se você já tem um contato de uma editora, uma pessoa que vai receber os seus áudios, você manda o que você quer escrever, o que você quer escrito no seu livro, por áudio. E a pessoa responsável da editora só vai transcrever, seu livro vai estar pronto. Entende? Olha só, eu dei o exemplo do livro e ela, Érica, já trouxe um insight a mais. O que que acontece? A gente precisa de pessoas. A gente precisa se conectar com pessoas. O Porque senão famoso você não tem network. ideias. Até isso, olha só, o pequeno detalhe, ela trouxe um insight a mais. Né? Eu trouxe só a ideia do alvo, das tarefas, de como você vai destrinchar, né? Que é o nosso planejamento. Mas quando você se conecta com as pessoas certas, com as pessoas que estão naquela frequência, naquela vibração, quando você fala de projetos, né? Projetos de vida, você acaba, às vezes, até indo além daquilo que você havia mesmo planejado lá atrás. Você está entendendo? Isso. Às vezes você não vai só além, você muda a rota e vai para uma rota até melhor. Porque assim, o planejamento, gente, ele não é estanque. Ele não é algo fixo. Não deve ser. Por quê? Porque as coisas mudam.
Por exemplo, eu falei de escrever uma página por dia. Érica já deu uma ideia diferente que já me mudou aqui a cabeça. Se eu quisesse escrever 6 livros por ano, eu já colocaria 6 livros em 6 meses. Ou até menos. Até Porque a mesmo. estratégia dela me fez o quê? Acelerar o meu planejamento. Aí eu ia entrar lá na minha planilhazinha de planejamento e ia mudar tudo. Eu ia dizer, não, eu vou escrever, eu vou publicar 12 livros por ano, ao invés de 6. Exemplo, tá, gente? Claro que livro é só um exemplo, entendam. Pode ser que se aplique na sua vida. Mas pode ser que você fale assim, ah, não, mas o que eu vou escrever? Ainda não tem esse conteúdo todo, não. Então tá bom, vá ler. Leia. Coloca conteúdo na cachola. Faz o contrário. Mas a ideia do livro é ter uma fonte de renda. Entende? Sim, sim. Sim. Aí assim, muita gente acha que não é capaz, ou que não tem conteúdo suficiente. O que acontece? Aí é que eu estou dizendo, ao invés então de escrever, começa lendo. Bota um livro por mês para ler, por exemplo. Tá entendendo? Livros importantes, livros bons, livros que vão mudar a sua mente ou que vão te trazer alguma habilidade nova. Então, tem O Poder do Hábito, por exemplo. Tem esse que você indicou. São livros, e tem vários tantos outros, muitos mesmo, que O Poder da Ação. Então, assim, que vão te ajudar a... Aqui para o pessoal do YouTube, estou mostrando aqui O Poder da Ação, e aqui para o pessoal do Instagram. Pois é, então assim... A chave. Então, assim, qual é... Isso vai depender muito do objetivo, como eu falei, né? Do seu querer, do que vai te fazer feliz, né? Se você é uma pessoa que acha que sua vida é aquele marasmo, ela todo dia começa e termina, tá ruim, identifica o que tá ruim e o que você vai precisar mudar, tá certo? Fazer coisas novas sempre nos renova, tá? Então, assim, aprender coisas novas nos renova. Quando a gente era criança, a gente aprende todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, a gente vive uma vida, vamos dizer assim, longa. O dia é longo, a semana é longa, o mês é longo. Hoje, a gente meio que sabe tudo. A gente passa tudo tão rápido, né? A gente senta na televisão, acabou o dia. No dia seguinte, liga a TV de novo, desligou, acabou o dia. E passa assim a semana, passa assim o mês, passa assim o ano. E aí, o que você fez? Você não produziu. A gente fica com a mente sã quando a gente produz. Isso, pega esse código. Então, assim, tem que ser novidade, novidade de vida. Tem que ter coisas novas, tem que entrar coisas novas. Você não pode parar de estudar, de aprender, sabe? Sempre aprenda coisas novas. Isso vai renovar a sua mente, vai fazer né? Você vai virar outra pessoa. E às vezes até, eu não sei o que eu quero da minha vida. Vai surgir. Vai. Sabe? E isso é importante, tá? Então, assim, quando você for escrever suas tarefas, anota aí. Quando você for escrever suas tarefas, ou seja, o que você vai fazer para alcançar aquele alvo, anota aí. Você vai precisar que essas tarefas tenham uma quantidade, por exemplo, não bota mais de 3 tarefas por dia, tá? Porque senão você não vai cumprir, né? Você tem que colocar tarefas alcançáveis, anota aí, alcançáveis. Então, assim, se você não dá conta de fazer, sei lá, uma corrida de 10 quilômetros, você não vai colocar uma corrida de 10 quilômetros hoje, você não vai correr 10 quilômetros. Então, se você dá conta de correr 2, põe. Mas 2 ainda é um pouco acima do que eu acho que eu... Mas tenta, coloca lá. Vai lá, Érica, fala aí. Falando em correr, foi aquilo que a gente comentou há uns dias atrás. A minha roupa de malhar, eu deixo lá dentro do banheiro. Porque... eu vou falar sobre isso. Segura aí que eu vou chegar lá. Vamos lá, então voltando aqui rapidinho, Érica. Você vai falar sobre isso. Você comentou isso comigo mesmo. Olha só. Então, assim, primeiro, você tem que ser alcançável, você tem que dar conta. Então, não bota muitas tarefas por dia, tá? Mas coloca uma tarefa um pouco desafiadora também. Se você colocar uma tarefa que assim, é fácil demais, você não vai se desafiar. Você precisa se desafiar. Precisa ser um pouco difícil, tá? Tudo no começo é um pouco difícil. Porque, por exemplo, quando você foi aprender, se você dirige, quando você foi aprender a dirigir, nossa, misericórdia, minhas pernas tremiam, eu ficava tendo que prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, era uma tensão, um horror. Mas hoje, que você sabe dirigir, como é que é? Você olha para o lado, você ouve música, grita,
canta, chora, faz tudo. E você e não tá nem aí, tá tudo ótimo. E você continua dirigindo, tá tudo certo, né? Então, mas no início é difícil, tudo é difícil. Então você tem que se desafiar. Se for muito fácil, você não tá se desafiando, não tá aprendendo coisas novas, não tá mudando o seu rumo, tá certo? Então, mas que seja uma quantidade ok, que você consiga cumprir, com um pouco de desafio, sim, com um pouco de desafio. Tem que ser mensurável. Então, por exemplo, minha meta, não, desculpa, minha meta não, minha tarefa não pode ser, eu quero ser feliz hoje. Feliz é muito abstrato, feliz é muito subjetivo, feliz é muito genérico. O que te faz feliz? Caminhar na orla. Tem uma orla aqui maravilhosa do lado. Caminhar na orla, nossa, me deixa tão bem, eu começo meu dia maravilhosamente bem. Então, qual é a sua tarefa, então? Se você gosta de caminhar na orla e acha que isso vai te fazer bem e é uma coisa boa para sua saúde, por exemplo, seu alvo de saúde, caminhar, orla, tal, beleza. Aí você vai lá, se você colocou isso como alvo, você vai lá e fala assim, não, eu vou caminhar 30 minutos, se você só tem esse tempo, por exemplo, eu vou caminhar 30 minutos na orla todos os dias. Você colocou um local, você colocou uma data, que é diário, né? Você colocou um tempo. Então, é mensurável, você tem como medir. 30 minutos, deu 30 minutos, cumpri minha tarefa. Não deu 30 minutos, não cumpri minha tarefa. É bem específico, bem objetivo, bem direcionado, tá? Então, assim, e aí entrando um pouco no que a Erika estava querendo falar, para você cumprir essas tarefas que você vai estabelecer para você, de acordo com o seu alvo, algumas coisas interessantes que eu quero dar de dica para vocês, tá? Então, assim, uma coisa bem legal é a questão do compromisso social. Então, você chega para sua família, para seus amigos, tal, e fala assim, galera, é o seguinte, eu decidi que eu vou caminhar na orla todos os dias por 30 minutos. Você vai falar para todo mundo. Chega no grupo da família e fala. E eu vou postar todos os dias aqui para dizer, cumpri. Então, o que acontece? Se você não for, vai ter alguém falando assim, e aí, cadê a foto? Tá entendendo? Quando você se compromete socialmente com alguma coisa, fica até mais difícil você voltar atrás. Porque vai ter alguém ali em cima. E aí? Tá animado não, é? Bora, eu vou com você. Você tá entendendo? Então, assim, diga. Alguém falou aqui que eu não gravei o nome, mas você sabe quem é? A2038. Sim, eu sei quem é. Isso, falou assim, ó. E tem que se obrigar no início, porque a gente faz de mau humor no início, mas depois vai melhorando. Pois é, olha só. Sabe como foi comigo no início, para poder acordar cedo, tipo 4 horas da manhã, e tomar banho natural, 4 horas da manhã? Se bem que a gente aqui em Salvador, né, Mila? A água não é tão fria assim, não, né? A água é de boa. No verão, né? E mesmo quando tá inverno, aqui pelo menos aqui é de boa. Dá pra tomar banho tranquilo, natural, sem colocar em chuveiro quente. Graças a Deus, queimou há muito tempo e eu não coloquei de volta, não. Então, no início era assim. Eu não queria acordar, mas como eu já tinha os insights, os gatilhos mentais de como eu tinha que fazer com o meu cérebro, eu ordenar ele, então eu falava, você vai levantar agora. E tipo, o sorriso, porque são gatilhos, são âncoras da PNL, né, da programação neurolinguística, de você sorrir, de você fazer algo sorrindo, que dá prazer. E eu deitada, dormindo, 4 horas da manhã, abri o olho, abri um sorriso e dizia, você vai acordar agora, você vai levantar agora, levante para tomar banho. E começou assim. Nos primeiros dias eu não ia não, tá? Eu virava pro lado, eu vou dormir. Só que depois eu pensei, eu tenho que salvar a minha família. Eu tenho que me salvar. Eu sei o que eu tenho que fazer na vida. Eu sei que tem pessoas que precisam me ouvir. Eu sei que tem pessoas que precisam de um apoio. Eu sei que tem pessoas na rua que estão abandonadas pelos seus familiares porque ninguém suporta alguém com problema mental, que é um dos meus focos também, em breve, trabalhar com pessoas com problemas mentais. Então, assim, eu comecei a dizer para mim mesma, você vai levantar agora.
levante, você tem o que fazer. E sorrindo. Porque a gente aprende isso, né, Mila? E sorrindo. E aí pronto. De um ano pra cá, dizer a você que eu acordo todos os dias. 4h40, 4h50, 5. Não vou dizer que é sempre no mesmo horário. Não vou dizer isso. Mas que eu acordo antes do sol nascer, eu acordo. Então, assim, uma coisa importante que a gente tem que falar, né, é assim, cada um tem os seus limites, tem as suas circunstâncias, tem os seus alvos, né? Então, a gente está dando aqui exemplos, tá? Não quer dizer que você tem que acordar cedo e tomar banho gelado, não estou dizendo isso para você, não. Pelo amor de Deus, né? Nem a Érica está dizendo isso. Nem que você tem que caminhar na hora. Você tem que estabelecer alvos para cada área da sua vida, né? E traçar os caminhos para alcançar esse alvo. Beleza. Então, continuando aqui. Compromisso social é uma coisa muito interessante. Ambiência parece um pouco com compromisso social, mas não é. Tem uma diferençazinha. O que é ambiência? É você se colocar, né? Se relacionar, se colocar em locais, em ambientes, onde tenham pessoas com o mesmo pensamento que você. Então, por exemplo, se você quer, vamos dizer aqui, você quer, ao invés de caminhar, digamos que você queira pedalar. Existem grupos, né? Tem aqueles grupos de pessoal que pedala e tal. Pronto. Esse ambiente, naturalmente, ele já roda, né? Ele já vai sozinho, vamos dizer assim. Essa galera já tá nessa vibe, já tá acostumada. Então, você entrando nesse ambiente, para você vai ser muito mais fácil, né? Começar e continuar pedalando. Então, entenda, quando você quer algo, então, por exemplo, se você quer ser empreendedor, você precisa ter amigos empreendedores. Como é que você vai ser empreendedor se você não está num ambiente que respira isso? Você está entendendo? Então, se colocar nesses lugares, se conectar com essas pessoas que já têm aquele resultado que você quer ter, ou que pelo menos esteja seguindo naquele caminho que você está querendo seguir. Certo? Ambiência. Então, anotou aí? Compromisso social é importante. Ambiência. Já temos quase 1 hora de live, meu Deus. Eu já estou terminando, eu prometo. Ambiência. É muito assunto. Uma coisa que foi a Erika que falou até um pouco atrás, que é a ancoragem. O que é isso? Ancoragem é o seguinte, é você facilitar o seu processo. Vou dar um exemplo. Se você quer, vamos dizer assim, comer uma comida mais saudável, emagrecer, tal. Você fala assim, não, minha tarefa vai ser fazer marmita. Eu vou fazer a minha própria comida, que aí eu vou botar pouco óleo, vou botar pouco sal, eu vou usar os ingredientes mais tranquilos, mais naturais, beleza. Aí, se você tem essa tarefa, vamos dizer assim, que você estabeleceu de fazer as marmitas, né? O que você pode fazer para ter uma coragem? Ao invés de você fazer todos os dias para o dia seguinte a sua comida, faz assim um dia, no final de semana, já deixa as marmitas da semana pronta, por exemplo, porque aí é mais fácil você chegar. De manhã, às vezes você acorda mais cansado e tal, ou, enfim, não deu tempo de preparar na noite anterior, mas já tá lá, as marmitas já estão prontas. Aí o que acontece? Você levanta, sai correndo porque tá atrasado, que acordou tarde, mas você já tá com a marmita lá. Você não corre o risco de ter que ir na churrascaria que fica em frente lá ao seu trabalho e comer tudo errado, né? Sair da sua dieta. Então, o que é ancoragem? É você facilitar a sua vida para que você cumpra com aquele objetivo, com aquela tarefa. Então, assim, por exemplo, ela estava falando, você vai falar. Então, se você quer caminhar todos os dias na orla, aí, você falou o quê? Eu já deixo a minha roupa no banheiro. Até porque eu tenho que ir sempre lá, porque eu tenho cães e eles fazem xixi lá no banheiro, então eu sempre vou lá. Então, eu vou lá, vejo que tá lá, eu disse, ó, hora de me aprontar. Então, tipo, você não consegue esquecer. Você já naturalmente vai lembrar. Eu tenho aquela coisa. 5 cães. Eu tenho 5 cães. Então, tipo assim, se 6 horas da manhã eu esquecer de malhar, é porque meu ciclo de malhação é diferente do que as pessoas estão acostumadas por aí, tá? Se eu esquecer, quando dá umas 7, eu vou ter que ir no banheiro. Umas 8,
umas 9. Então, antes de 10 horas da manhã, para ter certeza que eu já coloquei a roupa, já coloquei a música, já coloquei a... E já fiz o que tinha que ser feito. Outra âncora que eu tenho, Mila, com relação a livros. Os meus livros ficam na cabeceira aqui do meu quarto, aqui na minha cama. Então, em algum momento, ou pela manhã, ainda pela manhã, além da Bíblia que eu leio, tem também os meus livros. Que tipo, antigamente eu pegava só um. Eu lia um até acabar e aí eu pulava para outro. Depois de um tempo, tem mais ou menos uns 3 anos que eu parei de fazer isso. Eu consigo ler, em média, 2, 3, até 4 livros de uma vez só. Por quê? Porque eu tiro, tipo, meia hora do meu dia para ler um. Aí, mais meia hora para ler outro. Eu consigo fazer isso. Tem gente que não gosta, acha que vai confundir. Eu gosto, me adaptei e amo fazer isso. Então, outra das minhas... Qual foi a ancoragem? Qual foi a ancoragem? Você deixa um livro em cada local da casa. Ou seja, você passa naquele local, você vê o livro, você lembra da sua leitura diária, não é isso? Então, a coragem... A outra coisa, na época da faculdade, eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida também. Eu uso óculos. Na época da faculdade, falavam assim pra mim, não leia em ônibus. Eu pegava condução, pegava ônibus para ir pra faculdade. E, tipo, demorava 2 horas de relógio. Hoje tem metrô, mas antigamente não tinha não, para ir pra Lauro de Freitas. Daqui, da minha casa pra lá era mais ou menos 2 horas de relógio. E as pessoas até no ônibus me abordavam para falar, menina, não leia no ônibus não, porque vai ter deslocamento de retina. E aí eu dizia, aí até na hora eu fechava, né? Aí um belo dia, eu tava no oftalmologista e eu perguntei para ele, doutor, é verdade que se eu estiver lendo dentro do ônibus vai ter deslocamento de retina? Simplesmente ele falou, é mito, é lenda. Se você tiver que ter deslocamento de retina até com espirro, você vai ter uma queda, um tombo. Então, aí para quem não sabe e quer ler dentro de ônibus, de carro, seja lá o que for, é porque tem movimento, não tem problema nenhum. Enfim, continuei lendo o que eu tinha que ler, porque era o tempo que eu tinha para estudar, porque eu sou mãe, né? Mãe de 2. Então, em casa era complicado estudar. O tempo que eu tinha para estudar, ou era na faculdade, ou era na condução, na ida e na volta. Então, tá aí mais uma. Então, assim, a gente, quando trabalha também com organização residencial, o que a gente faz? Exatamente isso. A gente coloca as coisas que você quer, muitas vezes você quer usar determinada, sei lá, determinada roupa, determinado acessório, enfim, poxa, assim, eu gosto tanto disso, mas ele fica tão escondidinho ali atrás, às vezes é tanta bagunça na minha frente que eu não acho. E eu não vejo, na verdade, porque eu não vejo, eu não uso. Então, quando a gente faz a organização residencial, a gente faz muito isso também. A gente vê qual é a necessidade da pessoa, o que ela quer mudar de hábito, muitas vezes. Então, por exemplo, eu quero tirar o açúcar da minha vida. Mas tem que ter o açúcar aqui, porque às vezes faz um bolo, uma coisa, precisa do açúcar. Aí um bolo para receber uma pessoa, né, uma visita e tal. Aí, estando na casa da pessoa, o que a gente faz? A gente põe o açúcar lá em cima. Exemplo. Ela vai desistir de subir lá na escada para pegar o açúcar lá em cima. É isso, entende? Então, é uma dica legal também, é você não ir para o mercado com fome, porque você vai acabar comprando coisa que você não deveria comprar. Porque se você estiver em casa, você vai comer, né? No caso da dieta, né? Dando o exemplo de se, eu quero fazer uma dieta, eu não quero, né? Eu não quero me alimentar mal, eu preciso mudar minha alimentação. Aí eu estabeleci uma alimentação ok para mim, mas eu vou lá no mercado, tô morrendo de fome, olho pro chocolate e compro. Não é? Pronto. Olha só. Aí você traz para casa o chocolate. O que acontece? Eu tô falando isso por experiência própria, tá? Do chocolate. É especificamente a minha vida. Se eu compro o tal do chocolate, deixo em casa, eu vou comer. Não tem jeito. Mas o que aconteceu esses dias? Eu fiquei, essa semana passada, quase toda com vontade de comer chocolate. Me pergunte se eu comi chocolate essa semana. Comeu? Por quê? Por quê? Porque não tinha em casa. Ótimo. Simples assim. Eu fiquei com vontade. Ótimo. De verdade. Aí eu pensava, meu Deus, eu tô com vontade de comer chocolate. Cadê o chocolate? Eu não comprei. Graças a Deus.
Graças a Deus, né? Mas é isso, você precisa ter ancoragem. Se você tiver com chocolate do lado, você vai comer. Vai. Você não está fazendo ancoragem para cumprir sua tarefa, ok? Então vamos lá. Outra coisa, anota aí. Então eu já falei, compromisso social, ambiência, ancoragem. Agora é uma dica que a gente aprendeu com Paulo Machado. Toda vez que você quiser fazer uma coisa e você falar assim, mas eu não tô afim. Minha tarefa é caminhar na aula 30 minutos. Mas, meu Deus do céu, tá chovendo. Aí você dá aquelas desculpas, né? Tudo é desculpa. Quem dá desculpa não tem resultado. Não mais nada. Você tem que se virar e cumprir a tarefa. Então vamos lá. Aí você tá, mas eu não tô afim. Mas tá, tô com sono. Não pensa. Conta 5, 4, 3, 2, 1, já! E age. Exatamente. Isso dá certo. Olha, gente, parece uma coisa boba, simples. Não é? Mas eu tô fazendo isso e dá certo. Eu faço! Você pensa assim, mas eu não tô... Você tá ali brigando com o seu cérebro. Não quero não. Mas eu sei que eu tenho que cumprir minha tarefa. Mas e se eu não cumprir minha tarefa? Eu vou chegar no objetivo. Você tem que focar, certo? Não é porque é a tarefa simples e puramente. Você tem que pensar, mas o que eu vou obter lá na frente? Então já pensa. Só que aí mesmo assim fica brigando. O cérebro tá ali, brigando, blá, 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 conversando. Aí você não tem que ficar conversando com o seu cérebro. Você tem que simplesmente ordenar. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Já. Sai correndo. Não pensa. Se pensar, não faz. Certo? Então, essa é a quarta coisa, né? Falei compromisso, ambiência, ancoragem, quarta coisa. Isso. Agora, a quinta coisa. Comemore os micro-resultados. Comemore os micro-resultados. Anotou? Cara, isso é muito importante. Muito importante. Eu consegui, por mínimo que seja, eu venci o chocolate. Eu não saí para comprar um chocolate. E quando eu fui no mercado, eu não comprei o chocolate. Entenda, eu venci. Olhe para aquilo que foi bom, para aquilo que você conseguiu fazer. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer alguma coisa e no início pode acontecer, não deve, mas pode acontecer, de você ainda não estar naquele ritmo. São muitas tarefas que você pode querer estabelecer de uma vez e não conseguir dar conta de tudo. Beleza. Mas você tem que entender assim, de 3 tarefas eu consegui cumprir 2 hoje. Nossa, que bom! Comemore. Não fique assim, mas eu não fiz tal coisa. Pronto, porque se você fica nessa vibe, aí você não vai continuar no dia seguinte, você não vai continuar no outro, e assim por diante. E vai acabar o ano. Exatamente. Não vai o resultado que você queria. Certo? Olha só. Alguém perguntou aqui, o poder da mente precede a coragem? O poder da mente precede a coragem? Então, coragem tem a ver com bravura. Coragem tem a ver com bravura. E o poder da mente já é outra coisa totalmente diferente. É uma coisa que você tem que se trabalhar ao longo do tempo. Não é uma coisa que você vai decidir hoje e você vai ter hoje. Eu falo isso por experiência própria. Eu já venho trabalhando o poder da mentalização, a famosa lei da atração, cocriação, já há muito tempo. Funciona. O poder da mentalização, a mente é diferente de coragem, não tem nada a ver. E assim, você é quem diz, é o que a Mila falou com relação à decisão. Você está decidido a mudar, você quer mudar o quê? Aí você vai fazer a sua listinha do que você quer mudar, como você quer mudar, por que você quer mudar, quais são os seus motivos para mudar. Você vai perguntar para você, você vai ter os seus porquês. Os seus porquês é que vai te levar para o próximo nível. E aí depois você vai ter o como. Como que eu vou fazer isso? Então, assim, uma coisa que eu faço, hoje comando a minha mente. Eu não vou comer tal coisa, eu não como. Eu vou tomar banho frio, gelado, natural, seja lá como é que o pessoal chama. E faço. Eu vou corro. Eu vou andar, ando. Não tô afim, mas se eu sei que aquilo é bom pra mim, se eu tenho certeza
absoluta que aquilo é bom pra mim, então É eu você mando que na minha mente. estabeleceu aquilo, né? Exatamente. E ninguém Eu estabeleceu aquilo para estabeleci. você. Foi você mesma que estabeleceu aquilo para você. Exatamente. Eu não espero ninguém dizer pra mim o que é bom pra mim. Eu sei o que é bom pra mim, que vai fazer, que vai fazer diferença na minha vida, que vai fazer diferença no meu financeiro. Entende? Então, assim, coragem é uma coisa. Coragem tem a ver com enfrentar situações com bravura. O poder da mentalização é outra coisa. Isso é algo que você vem trabalhando. E uma das coisas que eu posso dizer para você, me fala de novo o nome da pessoa, Mila. É 0A2. Oi? André. André. André é um dos lugares onde você pode aprender sobre o poder da mentalização é lá em Provérbios, na Bíblia. Além de livros, é óbvio. Quem pensa enriquece, do Napoleão Hill. Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Ele ensina sobre o poder da mentalização, porque tudo está na mente. E às vezes a pessoa fala assim, quem pensa enriquece. É primeiro aqui, ó, riqueza de pensamento. O segredo de pensar positivo. Não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro vem depois. Dinheiro é você trabalhar, é você fazer o dinheiro. É outra coisa que não tem nada a ver. Mas, respondendo a sua pergunta, eu espero que tenha respondido, né? Coragem tem a ver com bravura. Entendeu? Não tem nada a ver com mentalização, não. Joia. Então, assim, eu terminei já a minha parte, tá? Já temos aqui 1h10, quase 10 minutos de live. 1h10 minutos, mais ou menos. Ele colocou aqui, André. Lembra que a gente falou assim, vamos fazer uma live curtinha, um bate-papo rápido, 30, Não tem 40 como. minutos. Não tem Olha, como. nós aqui. Mas, enfim, eu quero, assim, agradecer, viu, Érica? Agradecer, porque realmente eu fiz o convite para você. E o gatilho foi o seu planner, né? Inclusive, compartilha, né, seu planner aqui. Eu vou colocar o link nos meus stories para quem quiser comprar o planner da Érica, tá? Que vai ser de grande valia, sim, vai ajudar bastante para quem tiver interesse em se planejar para esse ano, tá certo? E aí você me passa o link que eu compartilho aqui com o pessoal nos stories. Ótimo. E segue a Mila, galera. Segue a Mila para mais dicas de organização, porque eu vou te contar. Já tirei foto do meu guarda-roupa. Já, porque tá uma zona. Não sou eu que mexo nele. Se fosse só eu, ia ser organizado. Mas aqui em casa são 3 homens. Eu, de mulher, marido e 2 filhos. Então, eles bagunçam tudo. Então, aqui, minha filha, para manter organizado, é uma luta. Mas com as suas dicas está sendo maravilhoso. Então, galera, segue a Mila. Galera que está aqui no YouTube também. A gente vai deixar o link também aqui no YouTube para o Instagram da Mila para mais dicas de organização. Joia! E bom, e também tem a questão da consultoria, né? Se a pessoa quiser fazer a consultoria online, tanto da organização quanto de gestão mesmo da sua vida, né? Que é justamente ajudar nesse planejamento, individualmente falando. A gente está aqui também para isso, tá bom? Agradeço aí pela sua presença, por ter aceitado o meu convite. Né? Foi muito bom, muito rico. Durou mais do que a gente imaginava, né? E duraria muito mais, porque tem assunto aí para rodo para a gente falar. Dentro de tudo que a gente falou, tem tanta coisa que pode ser, né, explorada, mas eu creio que já deu um norte, já deu uma direção aí para o pessoal para começar o planejamento, tá? Agora, gente, não adianta planejar e não agir. Então, bora praticar. Então, tá bom. Aqui o pessoal do YouTube, aqui, o poder da ação. Tem que planejar e tocar o pau na máquina. Tem que botar isso aí. Rodar. Um beijo, obrigada pela presença de todos vocês também, pelos comentários. Estou vendo aqui muitos comentários, gratidão, parabéns, meninas, excelente família.
Sucesso para vocês também, para todo mundo que está aqui nos assistindo. Eu espero que realmente esse dia, esse momento, seja um divisor de águas, né? Assim como não foi no Réveillon, seja agora. Para que o seu ano seja realmente diferente, melhor. Exatamente. Bora. Isso aí, Daniele. Nunca é tarde para começar nada. Nunca é tarde. Sempre há tempo. Eu esqueci de falar isso também, né? Oh, meu Deus, é tanta coisa. O melhor dia para você mudar e fazer alguma coisa diferente não é segunda-feira, não é começar uma dieta na segunda-feira, não é começar a academia na segunda-feira, não é no ano que vem. É agora. Não é nem hoje, é agora. Então, já, agora, depois de sair dessa live, faz alguma coisa. Muda a sua vida. Decide, coloca alvos e tarefas. Beijo! Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.